Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Olha o Senhor do Vento, olha o Senhor do Vento desse dia maravilhoso. Olha que linda. Vamos nadar aqui daqui a pouco. Um maravilhoso dia, quinta-feira, incrível, céu azul. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol. Então, tem, olha o galo cantando. Tem um verso no Srimad, no Bhagavad Gita, né? Tá tão lindo aqui que até para começar a falar algo, vou mostrar a paisagem aqui, ó. Tem um verso no Bhagavad Gita. Inclusive eu já fiz uma aula sobre ele, mas é sempre bom repetir esse verso, porque ele é tipo assim uma coluna vertebral da nossa ilusão aqui nesse mundo material, tá? É uma cadeia de sequência desde os planos da consciência até a nossa interação aqui com o plano relativo, o plano do corpo. Então, versos 62 e 63 do Bhagavad Gita, que ele começa falando assim, contemplando os objetos dos sentidos, desenvolve-se apego por eles. Olha os galinhos. Aí vamos dizer aí, ó, tudo isso aí, o galinho, os gansos, olha lá, aqueles pássaros pescadores ali, toda essa paisagem linda, né? Toda essa paisagem aqui nada mais é do que objetos dos sentidos, pessoas, estrela, tudo que você tiver, uma flor, né? Tudo que você estiver cultivando, contemplando, né? Com seus sentidos, os objetos dos sentidos, significa que isso aí é o quê? Isso aí é o seu mundo, é aquilo que você interage atualmente, certo? Então Krishna está falando no Bhagavad Gita, se você está contemplando os objetos dos sentidos, naturalmente você vai se apegar por eles, vai ficar apegado, certo? Então, o que significa o apego? Né? Vamos colocar, olha só uma tartaruga ali, ó. O que é o apego? O apego significa que você tem um sentimento agradável em relação àquele objeto que você está contemplando. Eu, por exemplo, quando eu venho aqui, um lago desse, a natureza, né? Eu tô numa ilha e contemplo os pássaros, os patos, os galos, as árvores, né? Os peixes aqui, e esse lugar, o verde, as árvores, pô, eu fico encantado. Então eu estou contemplando isso, certo? E se isso me é agradável, eu crio um apego por repetir, ou seja, por estar sempre aqui nessa paisagem contemplando, porque me traz paz, me traz harmonia, o contato com o planeta Terra. Aí eu tiro, né, meu sapato, eu piso na pedra, eu faço uma meditação, né, porque aqui é o modo da bondade, certo? Então você tem que estar sempre com pessoas, com lugares, situações onde envolva o modo da bondade, que é o modo do conhecimento, o modo da visão correta da vida. E daí a gente chama isso de, né, modo da bondade, e através de você estar sempre situado em vibrações aprazíveis, agradáveis aos seus sentidos, que você está contemplando, ou que você fica apegado pelo menos a um modo superior de ser na energia material, certo?
Então é isso que Krishna recomenda. Antes de você se desapegar completamente da vida material, dos objetos, dos sentidos sensoriais, você basicamente, primeiro você tenta criar um apego pela natureza, né, o modo da bondade, onde a vida se expressa de um jeito rico, né, belo, ou como se você também estivesse numa praia, né? Cada um tem o seu prazer, né? Tem gente que gosta mais de montanha, tem gente que gosta mais de praia, certo? Então você tem que selecionar aquilo que você está contemplando com os seus sentidos. Porque tudo que você contempla na sua vida, né? E não há possibilidade de você, estando numa forma humana, num corpo material, não contemplar alguma coisa. Você sempre vai estar ouvindo alguma coisa, contemplando com os olhos, contemplando com o ouvido, contemplando um alimento, certo? Você sempre vai estar ligado a algo, né? O seu mundo vai ser algo direcionado ao que os seus sentidos entram em contato com aquilo, com essa ilusão que se chama Matrix, a energia material. Ok? Deu para entender isso? Então Krishna está falando no Bhagavad Gita. Quando você contempla os sentidos, os objetos da natureza material, você cria um apego. Mas aí é que está a chave, o segredo, né? Vamos para outra localidade antes de continuar essa nossa aula. Então, esse apego, como a gente estava falando, ele que é a chave inicial desses dois versos, certo? Você tem que saber que o apego é que faz você entrar ou se envolver, né, no seu mundo de ilusão. Qualquer apego, certo? Pode ser apego a uma mulher, um apego à família, apego à pátria, apego a um trabalho, apego a um hobby, né? Apego a qualquer coisa, certo? A uma casa, a um lugar. Esse apego é que é a chave do que Krishna está falando, que você vai ficar preso, certo? A sua prisão começa com o seu apego, que é derivado de você usar, né, os seus sentidos para contemplar aquilo que se chama, como eu falo, você está se integrando na cena dos seus sentidos, certo? Essa integração é que é o buraco onde você vai cair. Por isso que Krishna no Bhagavad Gita ele está falando prática constante e desapego. Esse desapego é que vai fazer você se situar na consciência divina, ok? Não há possibilidade de você atingir a vida espiritual em si se você está se envolvendo com as coisas materiais, que são derivadas desse apego. O que é o apego? O apego é tudo aquilo que você acha que é agradável. E aí quando você está apegado, o que você quer fazer? Você quer o quê? Repetir essa situação agradável o tempo todo. Seja sexo, seja ganhar dinheiro, seja obter poder, seja até mesmo dormir, comer, qualquer coisa que você que você tem uma necessidade interna de interagir os seus sentidos com essas situações, certo? Então esse apego é a causa de você não ir ou não evoluir para algo superior, certo? A gente fala assim, se você tiver que se apegar a alguma coisa, se apegue a Krishna, se apegue a Deus, se apegue ao Bhagavad Gita, né? O nosso apego, ele é uma realidade. Mas enquanto a sua realidade agradável não forem as coisas relacionadas ao Espírito, a Deus,
as atividades relacionadas com os tópicos divinos, então o seu apego está simplesmente te colocando numa grande matrix, certo? Então você está realmente se dando mal, vai se dar mal. Então esse é o verso 62 que eu estou falando ainda, o verso 62, ok? É muito interessante isso, porque às vezes você pode ficar só nesse... Eu poderia ficar só nessa coisa do apego a aula toda. Olha só que lindo assim. Então é um apego, olha, os bichinhos aqui, ó. Galinha na árvore, já viu galinha em árvore? E esses gansos aqui, eles são bem bravos, viu? E agora eles estão comendo ali, ó. Você entende? Então o apego é isso aí. Contemplando os objetos dos sentidos, desenvolve-se apego por eles. Olha o que Krishna está falando, olha o que Krishna está falando. Quando você quer repetir esse apego, que é algo que te traz sensações agradáveis, ou gozos, ou prazeres, ou orgasmo, ou samadhi, o que você quiser pensar, né? Quando você está apegado a repetir essa situação, isso se chama luxúria, certo? Então Krishna fala, contemplando os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve o que? Luxúria. E lá no Bhagavad Gita, Krishna explica que a luxúria é a causa, é o modo da paixão que conduz as pessoas ao inferno da alma, porque se você não quer saber da alma e está envolvido ou apegado com a energia material e quer ficar repetindo aquilo, como você tem feito há muitas vidas, você está repetindo a mesma coisa. Nessa vida aqui, como você já encarnou com certas tendências, vamos dizer assim, luxuriosas, ou com desejos de experimentar gozo material numa determinada situação, ou com uma determinada pessoa, ou ter uma casa, um castelo, né, até ser qualquer coisa, você vai repetir o padrão dessa vida, e essa luxúria vai te conduzir à situação infernal da sua alma. O que é a situação infernal? É que você não está conectado com Deus no seu coração. Está entendendo como é que é? O negócio é muito simples de entender, é muito simples. Ou seja, Krishna está falando, quando você contemplar os objetos dos sentidos, não crie esse envolvimento, certo, da sua alma com a personalidade, com o corpo material e o desejo de gozar na personalidade que é essa forma humana. É isso que Krishna está falando. Porque se você ficar muito apegado, naturalmente, você vai querer repetir esse gozo. Que é o que, vamos dizer assim, as pessoas falam, a razão da minha vida, você é a razão da minha vida, ou a razão da minha vida é esse trabalho, a razão da minha vida é morar nesse lugar, e, enfim, tantas coisas que podem ser a sua razão da vida, que são desenvolvimentos expandidos da luxúria, que é decorrente do apego que você teve por contemplar os sentidos. Então agora eu estou fazendo uma filmagem, pelo menos num ambiente que é no modo da bondade, onde, né, as energias estão mais afins, aí tem os passarinhos, tem as árvores, eu adoro tudo isso aí, é muito incrível. E aí a gente vai falando aqui, porque Deus inspira a gente num lugar desse, né? Como não vai inspirar? Mas, da mesma forma que você desenvolve o apego ao contemplar os sentidos, também tem coisas que você não gosta. Quando você não gosta de uma coisa, né, Krishna não falou isso nessa parte desse verso, você desenvolve aversão. Aversão significa que você sentiu desconforto. Essa situação, essa pessoa, esse lugar te trouxe uma sensação desagradável, né? Então você não quer mais ficar, não quer mais experimentar essa situação. Tá entendendo? Então, tanto o agradável quanto o desagradável, eles devem ser, né, sublimados. Você não pode se envolver com aquilo que te causa um sentimento negativo, nem ficar envolvido com aquilo que te causa um sentimento positivo.
É isso que Krishna está falando. O problema, apego, tem que entender essa palavra apego, certo? Se você se apega a Krishna, se você se... Por exemplo, quando eu vejo essa natureza aqui, como eu já, vamos dizer assim, evoluí mais a minha visão espiritual através da sabedoria, do Bhagavad Gita, do Bhagavata, quando eu observo essa energia material aqui, certo? O que eu vejo? Eu vejo que é uma energia de Krishna. Eu não vejo simplesmente objetos materiais. Eu vejo que é a energia de Krishna. Por exemplo, esta árvore aqui. Quando eu vejo essa árvore aqui, eu sei que ela é uma entidade viva e que a super-alma, né, está aqui nessa árvore. Esse pombinho aqui, ó, pousou do meu lado aqui agora. Pousou aqui agora, por exemplo. Ele é uma entidade viva, ele é uma energia de Krishna. O corpo dele de pombo é um corpo de energia material de Krishna. Ele é uma energia espiritual de Krishna. E Krishna está aqui, ó, cantando com todos esses passarinhos aqui. Enquanto eu estou falando aqui, parece que todo mundo, todas as almas querem participar, né? Então você tem que ver a energia de Deus, certo? Para sair desse apego do ego em relação aos objetos materiais. Porque se você não fizer isso, o que vai ser a sua vida? A sua vida vai ser sempre correr atrás de coisas agradáveis e se afastar de coisas desagradáveis. E no Bhagavad Gita, Krishna está falando, vá além das dualidades. Não fique apegado ao que te dá prazer, nem fique temeroso ao que te cria aversão. Fique comigo, Krishna fala, transcenda o apego e o medo, e o desagradável e o agradável, o sucesso, o fracasso, a tristeza e a alegria. Krishna está dizendo lá no capítulo do Bhagavad Gita, né, do capítulo 2. Né, supere isso tudo. Então, quando você contemplar os objetos dos sentidos, você não cria apego por eles, mas tenha a visão perfeita de que tudo é a energia de Deus. E agora aqui, por exemplo, é energia no modo da bondade, certo? Então isso é muito incrível, né? Você entender. O apego tem que ser espiritual. O apego material te prende nessa matrix. A dor, a aversão material te prende nessa matrix. Então, quando você tiver aversão a alguma coisa, tenha a aversão por você não estar vivendo a sua vida espiritual. Você tem que ficar revoltado com você. Poxa, por que hoje eu não cantei minha japa? Por que hoje eu não li, né, o Bhagavad Gita? Por que eu estou sendo negligente, relaxado em coisas da vida espiritual? Certo? Então, a luxúria, o que é a luxúria? Vamos repetir aí, ó. Enquanto contempla o objeto dos sentidos, certo? Krishna fala, você desenvolve a luxúria. Então, o apego às coisas materiais. Olha que lindo aqueles pintinhos aqui, olha, nessa... Então você desenvolve, quando desenvolve apego às coisas materiais, eu sempre repito, tem que repetir porque a nossa mente ela é teimosa, ela não entende, certo? Que você vai sair aqui dessa palestra, aí você vai olhar uma mulher, vai olhar uma paisagem, sabe? Você tem que entender o que você está vendo. Ou quando você está escutando uma música também, vamos supor, né? Uma música, aí você fala, nossa, essa música é linda. Então você ouve o Mahamantra Hare Krishna, ouve o máximo que você puder, porque é um som transcendental, ok? Então luxúria, o que é a luxúria? A luxúria é o contraste do amor a Deus, tá certo? A luxúria é o contraste do amor a Deus. A pessoa luxuriosa é aquela que está apegada, tentando gozar dos sentidos dos objetos materiais. E a pessoa que está em consciência espiritual, a luxúria, ou seja, esse desejo de experimentar uma coisa mais expansivamente, se chama amor a Deus. Por isso se diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Né, sobre todos os objetos de contemplação, sobre todas as pessoas, ama a Deus sobre todas as coisas, e que essa seja a sua, vamos dizer assim, a sua luxúria,
A luxúria voltada para Deus se chama amor a Deus. E é isso que Krishna está explicando no Bhagavad Gita, quando ele fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me. Se você fizer isso, não vai ter problema, eu vou chegar aqui nesse lugar lindo aqui, eu vou estar vendo Krishna. Vou estar falando Haribo, Haribo. Aqui, ó. Os passarinhos estão todos cantando Hare Krishna. Você não sabe, mas todos eles estão cantando Hare Krishna. Olha lá, bem te vi, né? Então você também vai, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Aí os passarinhos vão lá e repetem, né? Ó, bem te vi, entendeu? E todo mundo fica nessa sintonia divina, tá? Então, em vez da gente ficar preso à Matrix, olha só o que Krishna está falando, se você entender esse comecinho desse verso 62, você já vai ter realização plena na sua vida. Porque a vida espiritual depende da observação que você faz em relação ao mundo que você está projetando com a sua mente através dos seus sentidos. Certo? Não existe um mundo sem que exista o observador desse mundo, que é você. Só que você está observando o mundo com os olhos do falso ego. E aí a sua mente se torna uma inimiga, porque você não dedica o seu tempo, a sua alma, a realizar aquilo que é o propósito da vida humana, que é você voltar para Deus, para o mundo espiritual. Ou então viver nesse mundo aqui completamente consciente de Deus, em amor pleno ao divino, entendendo que não há outra coisa a ser feita nessa forma humana a não ser adquirir a qualidade do amor a Deus. Quando você adquire essa qualidade, automaticamente as outras qualidades, né, como no Bhagavatam fala, as qualidades dos semideuses, eles naturalmente, essas qualidades se manifestam na sua vida. Está compreendendo? Vamos para outro estúdio, vamos para outro estúdio agora, porque, nossa, hoje está um dia maravilhoso. Só de estar aqui falando com vocês, essas poucas palavras, eu já me animei muito. E eu sempre estou animado, né? Quem está com Deus está sempre de bom humor, está animado, está alegre, está passando pela vida sabendo tudo que está acontecendo. Ok? Vamos então para outra região para falar sobre Deus. Nossa, aqui estava tão cheio de canarinho da terra. Aqui a gente vai chegando no lugar também, assim, é muito lindo aqui, ó. Aqui nesse lago assim, eu sempre venho meditar aqui, sempre tem muito sapo. À noite, fica lindo aquele barulho de sapo. Aqui tem os irerê, né? O nome desse marreco aqui é irerê. Eles são bem mansinhos. Aliás, todos os animais são bem mansinhos. Olha esse lago aqui. Vou filmar aqui para vocês. Ele estava vazio, né? Há um tempo atrás ele estava vazio e caiu uma chuva agora, encheu, olha só como ele encheu. Então, quando a gente está em Deus também, às vezes parece que a gente está em momentos de falta, né? Mas logo cai uma chuva, e fica essa beleza toda aí. Fala, Patinho! Fala, Patinho! Pessoal, vocês podem não acreditar. Eu estava pensando assim, agora, né? Falei assim, quando eu chegar em casa eu queria fazer uma praçada de berinjela para Krishna. Olha só o que eu achei aqui. No meio do nada, uma berinjela perfeita, né? Então é isso, Krishna, quando você está com Krishna, ele vai, né? Ele vai manifestar para você as coisas. Só de eu pensar na berinjela, estava ali no chão a berinjela, né? Para que eu ia sair com a berinjela aqui? É igual com o dinheiro, quando eu penso em dinheiro, pô, o dinheiro aparece do nada. Certo? Mas você não vai ficar pedindo dinheiro para Krishna, né? Você vai pedir amor puro para Krishna, ok? Nunca peça a Krishna nada além de amor puro. Aqui no caso nem pensei em pedir, né, a berinjela aqui, mas ela apareceu e eu vou fazer uma praçadinha para Krishna. Não é para o meu desejo pessoal, eu desejei para Krishna. É assim que acontecem as coisas no mundo, né, do espírito, certo? Então, luxúria, né, que a gente estava falando, significa que eu desejaria fazer uma comida para mim com a berinjela. Então eu ia lá comprar, eu ia degustar, como a maioria das pessoas faz, não reconhece que tudo pertence a Deus.
logo, né, a pessoa cozinharia para ela. E aí Krishna fala no Bhagavad Gita que quando você cozinha uma coisa sem reconhecer que todos os objetos, todas as frutas, todas as pessoas, tudo são energia de Deus, se você não oferece para Deus o alimento, ou a sensação, ou o seu lar, ou qualquer coisa que seja para Krishna, você está agindo em luxúria. Aí você está se comprometendo com o seu karma. O que é o karma? O karma é você fazer ações destituídas de devoção, de reconhecimento. Olha que lindo lugar que eu estou. Tá vendo? Quando você faz ações destituídas dessa consciência de que tudo que você faz tem que estar relacionado ou sendo oferecido para Deus em sintoma de gratidão, então isso aí é amor a Deus. Mas se você faz algo pensando só no seu bel prazer, sem compartilhar com Deus, então isso aí é luxúria. E essa luxúria vem do apego, né? A gente pode dar o exemplo aqui da berinjela. Vou dizer que eu tenho apego a contemplar com a minha língua o sabor da berinjela. Então o que vai acontecer? Isso aí é uma luxúria. Então eu vou querer ir lá comprar berinjela, fazer 1000 preparações de berinjela, certo? Então é só um estado de consciência que Krishna está pedindo para a gente evidenciar nesse verso 62. Ele está falando assim: quando você for comprar berinjela, né, ao querer contemplar o sabor desse alimento, você vai fazer a mesma coisa, você não vai fazer nada diferente, certo? Mas você vai oferecer para Deus o seu alimento. No caso de você querer contemplar algo com a sua língua, ok? Também contemplação da língua significa você estar falando só coisas espirituais. Então você está sempre lendo, né, ou falando Bhagavad Gita, ou falando coisas boas no modo da bondade, sempre levando, né, uma luz para as pessoas, certo? Então, a luxúria, né, ela é facilmente contornada através de algum apego que você tenha, ou seja, você purifica o seu apego, oferecendo a Deus tudo aquilo que você contempla com os seus sentidos, certo? Então é só uma mudança de consciência. Da mesma forma, a aversão. Se você tem aversão a alguma coisa, você está atraindo aquela coisa para a sua vida, para se repetir continuamente. Então, entenda que tudo que é negativo que acontece na sua vida é uma cocriação sua na ignorância. Porque quem vive com Deus não atrai situações negativas. Não atrai situações negativas. Entende? Não há o negativo e não há o positivo para aquele que está vivendo em consciência transcendental. Você tem que ver que tudo é a ação de Deus acontecendo na sua vida para você se iluminar cada vez mais. Deu para entender? Deu para entender? Então esse verso 62, olha, nós só estamos no início, né? Krishna falando, né? Contemplando os objetos dos sentidos, cria-se o apego, ou a aversão. E desse apego vem a luxúria, a vontade de repetir a emoção, ou a mentalidade daquilo. E também vem o que? O medo de não querer, né, experimentar aquilo de novo. Ok? Então vamos para outro lugar para contemplar que o dia hoje está tão maravilhoso, tudo tão lindo, 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 especial. Estou adorando, gratidão Deus, gratidão por estar aqui podendo falar essas palavras com o maior carinho, porque quando você está com Deus, caminhando com Deus nesse mundo, você fica inspirado. É tudo divino, entendeu? Olha só as árvores, né? Essa textura, as cores, tudo que você está contemplando, né? Com o coração também, estou contemplando com o coração os sentimentos daquilo que meus olhos estão abarcando aqui nesse momento. Aí você vive sempre com Deus, e isso é o barato da forma humana de vida, você não se engana, você não fica simplesmente aqui, né, vivendo de uma forma sem graça, né? Então vamos para outra locação aqui para continuar o nosso verso. Olha esse bate local aqui também.
Morar numa ilha tem essas vantagens, né? Que você está sempre em contato com essas belezas naturais. Mas vamos aqui tentar dar continuidade ao nosso verso. Nosso verso é quando a pessoa está querendo repetir o prazer, que é essa luxúria, ou está tentando fugir do medo, que é o temor, se ela não consegue satisfazer os desejos dela, que trazem aquele sentimento agradável que ela quer repetir sempre, então ela fica frustrada, certo? Ela fica com raiva. Às vezes a pessoa quer ter um carro, quer ter uma casa, né? Quer ter um trabalho interessante, ou quer ficar com aquela pessoa X, aí ela não consegue, mas é o desejo dela. Ela já teve, né, relações, ela já teve sensações que dentro da experiência dela foi algo assim que incrível, que ela sentiu muito prazer. Aí quando ela não consegue, ou vê que outra pessoa está desfrutando daquilo, aí ela está com a maior inveja, né? Ela está invejando, né, aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa está desfrutando, certo? O que ela está almejando. Então quando essa pessoa não consegue realizar o agradável daquilo que é o seu desejo de luxurioso, naturalmente, certo? Naturalmente ela vai ficar irada. A ira é o sentimento de frustração por não conseguirmos aquilo que é o nosso desejo de desfrutar nesse mundo. A ira é o modo da ignorância, certo? É o modo da ignorância. Lembra disso aí, lembra disso. Aí Krishna vai falar assim: meu amigo, se você está irado, se você está frustrado por causa de uma luxúria derivada de um apego que você está contemplando com os sentidos de uma forma ignorante, aí você está perdido. É dito no Bhagavatam que a ira, né, a ira polui assim completamente a existência da alma, certo? A ira, você não deve deixar nunca esse sentimento entrar em você por razões materiais ilusórias, certo? Arjuna, quando lutou lá na batalha de Kurukshetra, ele aplicou a ira dele, mas aplicou a ira a favor, né, a favor de Deus. Tá entendendo como é que é? Esses sentimentos, eles existem no modo purificado, mas no modo apegado você vai se ferrar. É isso que Krishna está falando. É a base esse verso, ó, você está entendendo? Que você, essa sua raiva, né? A pessoa que quer ser famosa, que quer ter poder, ela está sempre, o que é muito vaidosa, ela está sempre se julgando, criticando, comparando tudo, certo? Está sempre com esse sentimento de mágoa. Porque tudo isso vem da luxúria, certo? Você não conseguiu realizar os seus desejos, né? O que você pretende desfrutar nesse mundo, então automaticamente você recebe esse desequilíbrio energético, vamos dizer assim. Aí Krishna fala: como é que você vai seguir a vida espiritual se você está apegado à ilusão, se você está se deixando levar pelos seus sentidos e você está numa situação caótica de mente, né? Porque a frustração, a raiva, a ira, o medo, tudo isso aí deixa você sensível ou suscetível, né, a coisas que são relacionadas somente com a matéria. Tenta entender isso. Krishna está falando esse verso 62 de uma maneira tão evidente, certo? E isso é o começo do Bhagavad Gita, o capítulo 2, que Krishna está fazendo um resumo do Bhagavad Gita. Então é como se tivesse toda a filosofia sintetizada nessas palavras. E temos que prestar atenção nisso. Ok? Então, ouçam por favor o que eu estou falando aqui, que é muito simples a coisa, é uma mudança de consciência. Em vez de você se apegar aos objetos dos sentidos, você tem que se apegar a Krishna. Em vez de você ter medo da vida material, do que ela possa trazer para você, aquilo que você acha que é um sentimento ruim, que vai te causar prejuízo, você simplesmente se rende a Deus, porque se você está com Deus, não há possibilidade de algo negativo acontecer na sua vida, a não ser que Krishna faça um arranjo
ou de perda, ou de qualquer coisa, para te tirar de uma situação que está fazendo você se afundar em maia. Você entende isso? Então tudo é muito simples. Krishna fala, pensa sempre em mim, ou seja, com seus sentidos, contemple somente a mim. Desenvolva essa luxúria por mim, que se chama amor a Deus, como todos os mestres falam, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Sempre vamos repetir isso, porque a forma humana tem que aprender a fazer isso. E depois se você tiver alguma frustração, alguma ira, é porque você tem que pensar assim, eu não estou disciplinado espiritualmente, eu estou negligenciando a Deus, a vida divina, o trabalho humano aqui nesse planeta. Então sim, aí você fica realmente frustrado e irado, mas com você mesmo, certo? Por causa, vamos dizer assim, do seu desapego a Deus. Você está desapegado de Deus, não pode isso. Certo? Então Krishna está falando desse verso incrível, ok? Estamos no começo do verso e vamos aí arranjar outro local. É tudo tão lindo, né? É tão lindo que eu fico meio em êxtase. Olha aquela praia lá, olha aquela praia. Eu fico completamente em êxtase, né? Ali, ó, temos o mestre Álvaro. Tá vendo aqui? Esse mestre Álvaro que eu já subi algumas vezes. Vou colocar algumas fotos aí. Tudo lindo, para contemplar é tudo lindo, mas entenda que tudo é o quê? Tudo é a energia de Deus em ação, ok? Vamos para outra locação aí para continuar essa palestra linda e maravilhosa de hoje. Pessoal, na verdade, nessa palestra aqui, eu tô correndo, certo? Eu tô fazendo alimentando o meu corpo com boas energias, com exercício saudável. Aí eu aproveito a unir o útil ao agradável, falando aqui de Krishna, falando algum verso, certo? Também às vezes quando eu estou correndo eu fico meditando, certo? Eu fico meditando em Krishna, às vezes eu li um verso, eu corro cantando o nome de Deus. Então tudo é muito incrível, assim, você pode estar vivendo na consciência de Krishna e fazendo tudo. Eu poderia dar uma corrida aqui com vaidade, né? Que eu vou deixar o meu corpo bonito, forte. Eu quero ficar jovem o resto da vida, mas não, eu estou correndo porque correr é maravilhoso. Você está oxigenando seu cérebro, né? O seu coração, suas células estão ficando vivas. Aí você vai usar esse instrumento físico para Krishna, aí você pensa assim, poxa, quanto melhor ficar o meu corpo, melhor vai ficar a minha mente. E aí tudo é isso, você tem que oferecer todos os momentos, seus pensamentos, sentimentos para Krishna, ok? Então vamos para uma locação e para continuar nosso verso. Então, a gente parou onde? Na ira, né, no verso. Olha aqui, ó, tá cheio de coquinho aqui. Essas árvores aqui muito lindas, né? Então a gente parou na ira, eu lembro assim que os jovens, ele fala assim, pô cara, irado, ou seja, os meus sentimentos se afloraram com essa situação, né? Se afloraram, tá tudo irado, né? Então, a palavra também tem um certo sentido, né? Aqui em Vitória venta muito, né? Por isso que a gente chama, né, de ventória. Olha lá, o cachorro também quer falar, quer pregar. Olha que linda aqui, ó. Essa floresta aqui é tipo assim, você está num lugar e não precisa ir para uma montanha, né? Porque dentro da praia tem uma montanha. Só que aqui é meio difícil de falar por causa do vento, ok? Nós vamos arranjar um lugarzinho sem vento aí para continuar nosso verso. Aí nesse verso, né, o Senhor Krishna ele está falando assim, mas se a pessoa fica muito irada, desordenada, né, isso a gente vê hoje em dia, né, as pessoas pelas menores bobeiras já estão brigando,
estão se agredindo, né? Por bobeiras assim. Então tá todo mundo, na verdade, irado. Irado é um sentimento completamente contrário ao amor, né? A você tolerar, você ter paciência com as coisas. Então a pessoa está sempre frustrada, porque além dela não conseguir satisfazer inteiramente os seus desejos, ela também não sabe o que quer na sua vida. Ok? São desejos aleatórios, e a pessoa que satisfez todos os seus desejos, que tem todo o dinheiro, todo o poder, também está infeliz, porque nada que você consiga nessa vida vai satisfazer o espírito, ok? Então quando você está nesse sentimento de frustração, devido a tantas luxúrias, tantos desejos não realizados, e devido a tantos apegos, e o sofrimento, né, por aquela pessoa, o sofrimento porque perdeu isso, ou perdeu dinheiro, ou perdeu casa, ou que você não está no lugar ideal que queria ficar, enfim, todo aquele ideal de vida seu que é suprimido, que é roubado por um tempo duvidoso, assim, automaticamente, né, o que Krishna fala? Quando você está com ira, você perde a memória, porque você está sempre se lamentando, está sempre reclamando da vida, você não consegue enxergar o divino, certo? Então a sua vida se torna miserável, você é uma pessoa que vive num mundo de ansiedade, um mundo doente, onde as pessoas são robôs programados por um sistema para ter uma rotina inútil, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. Então Krishna fala, contemplando os objetos dos sentidos, cria-se apego, do apego vem a luxúria, e da luxúria, né, ou do medo, vem a perda completa da memória. A memória é o que? A memória é você lembrar, você tem que lembrar 24 horas que você é um servo eterno amoroso de Deus, que Krishna é Deus, certo? E que você, nessa forma humana, você tem que despertar o seu amor por Deus. Você tem que se desapegar dos objetos nos quais os seus sentidos estão fazendo o seu espírito ficar escravizado à mente, já que a mente é o centro dos sentidos. Entende? Então você tem que desenvolver esse amor. Então as pessoas perderam a memória. E aí elas não acreditam mais em Deus, elas não acreditam nelas mesmas, no mundo, não acreditam mais em nada. São pessoas desmemoriadas. Perderam a razão de viver, de ser nesse mundo. Então Krishna fala, vai acontecer isso quando o modo da ignorância através da ira entra na sua existência, porque você perdeu o contato com o Espírito, com Deus, você vai perder a memória. Perdeu a memória, você pode ter certeza que você caminha como um vegetal, ou como um animal nesse mundo material, simplesmente vivendo um dia após o outro sem o sentido real. Por isso esse verso é muito interessante. Vamos aí para outro lugar, vamos para outro lugar. Olha, a berinjela está comigo aqui até agora. Então, o que acontece, né? O que acontece é que se a pessoa perde a memória, ela, vamos dizer assim, imagina um cara no hospício, pensando que é Napoleão, ou pensando que é alguma personalidade qualquer, ela esqueceu quem ela é de fato, né? Então ela está desmemoriada, ela está se identificando com aquele determinado personagem que faz ela esquecer quem ela é. Uma pessoa sem memória é uma pessoa louca, certo? Da mesma maneira, para mim, uma pessoa que esqueceu que é o espírito, se você está se identificando com essa forma humana, eu sou o Bhakta alemão, eu sou brasileiro, né? Eu nasci em tal estado, eu gosto disso. Na verdade, isso aí é uma falta de memória, que não tem nada a ver com o espírito. Você tem que lembrar sempre que eu sou um servo eterno de Krishna, eu sou o espírito, eu estou passando aqui nesse mundo, né? Estou passando aqui nessa forma humana, uma experiência nessa escola terra, nesse universo do Senhor Brahma, para despertar a minha realidade, aquilo que eu sou, e para eu interagir, né, com Deus que está no meu coração, aflorando assim o meu amor eterno por esse ser supremo que é a causa da minha existência. Você está entendendo?
Então é muito miserável quando você perde a memória, né? Quando você esquece. É igual aquela coisa, né? Um dia, por exemplo, eu estava procurando meu óculos, que nem um louco, na minha casa, e o óculos estava em cima assim, do meu boné. Entendeu? Então a memória, assim, às vezes você está procurando a alma e você não precisa procurar aquilo que é você. Você já é o espírito. Então essa memória a gente tem que manter sempre. Porque se você não mantém essa memória, a tendência é que você se apegue, né, às coisas materiais e desenvolva luxúria. Ok? E aí nesse verso 62, Krishna está falando que quando você perde a sua memória, quando você se torna inconsciente, né, daquilo que você é realmente, você acaba perdendo a sua inteligência. A inteligência é a melhor qualidade humana, que é o poder de você decidir o que você quer na sua existência. A inteligência que faz você caminhar para a direção de Deus. A inteligência que faz você optar, tipo assim, eu quero ficar apegado a Deus, eu não quero ficar apegado às coisas da matéria que vão desviar a minha vida da vida espiritual. O que te diferencia do animal é a sua inteligência. É essa capacidade incrível de você se situar, né, acima da animalidade. Quando você usa a inteligência, você está se tornando humano. E ser humano significa que você usa a sua forma física humana para realizar o divino. Quando você está lendo o Bhagavad Gita, quando você está cantando a japa, quando você está se associando com devotos ou com pessoas avançadas espiritualmente, quando você está naquela situação de vibração com pessoas, coisas, lugares que estão relacionados com Deus, então você está situado na sua inteligência. Infelizmente as pessoas usam a sua inteligência para roubar, para corromper, para se degradar. Enfim, a história é simples. Então Krishna nesse verso, entendeu? Ó, olha só, vou repetir de novo. Você contempla os sentidos,